Hello guys, Teacher Murilo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós vamos estudar inglês com uma cena da série The Boys. Então, vem comigo. Pra quem não conhece, a série The Boys é uma série de super-heróis da Amazon Prime. É uma série que está atualmente fechando a segunda temporada. E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do 6º episódio da segunda temporada. E nesta cena que nós vamos estudar aqui, é bem no início do episódio. É um momento onde nós podemos ver que um homem havia acabado de assaltar alguém e estava ali contando o dinheiro. E aí chega o super-herói, conhecido no português como Capitão Pátria, em inglês conhecido como Homelander, juntamente com a super-heroína Stormfront, no português conhecida como Tempesta. E aí eles chegam ali naquele momento, depois daquele suposto assalto, e aí eles conversam brevemente para decidir se eles vão entregar aquele homem para a polícia ou se eles vão basicamente fazer justiça com as próprias mãos. Então, para você entender melhor essa cena, nós vamos assisti-la com legendas em português. Vamos lá! Howdy-ho, buckaroo. Oh, shit! I think you broke my head! What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital, Yeah, please. that's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Agora essa mesma cena com legendas em inglês. Howdy-ho, buckaroo. Oh, shit! I think you broke my head! What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital, Yeah, please. that's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Agora vamos compreender cada detalhe. Howdy-ho, buckaroo. Bom, então o nosso amigo Capitão Pátria, ele começa dizendo essa expressão aqui que é completamente incomum. Ele diz howdy ho, buckaroo. Beleza, o que quer dizer isso, gente? Primeiramente, nós precisamos entender que isso aqui é uma expressão, não é nem um pouco atual. É um tipo de frase que você vai ver em contextos de filmes antigos, em que se trata de cowboys, vaqueiros, até mesmo em Velho Oeste. Quando ele diz aqui, ó, howdy ho, basicamente é como se fosse um olá. E esse buckaroo significa basicamente cowboy. E como sabemos, cowboy significa vaqueiro. Bom, se nós traduzirmos isso ao pé da letra, vai ficar olá, vaqueiro. Olá, cowboy. Vocês percebem que por ser uma expressão estrangeira, não faz sentido traduzirmos para o português. Eu achei interessante que nessa série, com legendas em português, segundo a própria Amazon Prime, eles colocaram a tradução "como vai, parceiro?" como forma de adaptação. Não é uma tradução literal de forma alguma. É simplesmente uma adaptação para o português brasileiro. Então seria um "como vai, parceiro? Howdy ho, buckaroo." Então esse termo buckaroo, ele basicamente é um termo utilizado para vaqueiros que não necessariamente usavam roupas de cowboy de rodeio, sabe? Um termo muito comum para se referir a um vaqueiro trabalhador. Então, para nós concluirmos esse trecho, vamos compreender então a pronúncia dessas expressões aqui, né? Vamos lá. Para quem não está acostumado aí com o método do canal, basicamente, gente, o que eu faço aqui é colocar a frase em inglês aqui em cima. Aqui no meio eu coloco uma transcrição fonética dessa frase,
com os símbolos do alfabeto fonético. E aqui embaixo, na terceira linha, eu coloco uma transcrição aportuguesada, que é mais ou menos como que nós pronunciamos essa frase aqui em inglês. Então seria mais ou menos assim, ó. Howdy ho, buckaroo. Howdy ho, buckaroo. Howdy ho, buckaroo. Percebam como que ele pronuncia. Howdy ho, buckaroo. Howdy ho, buckaroo. Howdy ho, buckaroo. Howdy ho, buckaroo. Shit! I think you broke my head! E aí a Tempesta dá um tapa na mão dele e ele grita, shit! E aí depois ele fala, I think you broke my hand. Bom, quando ele diz shit, é como se fosse um merda. E aí depois ele diz, I think you broke my hand. Primeiramente, I think significa eu acho. Quando você quer expressar, inclusive, a sua opinião sobre qualquer e determinado assunto, você pode utilizar o termo I think. Eu acho, eu penso. Esse é o intuito do verbo think. Pensar, achar. E aí, é interessante que ele fala you broke. Para quem não sabe, broke é o passado do verbo break, que significa basicamente quebrar. Então, ele está dizendo no passado, you broke. Você, então vamos colocar aqui um que para ligar essas duas frases, né? Eu acho que você quebrou. I think you broke. E no final ele diz my hand, que significa minha mão. Então, basicamente, esse trecho bem fácil, ele significa merda. Eu acho que você quebrou a minha mão. Vamos então para a pronúncia. Shit. I think you broke my hand. Shit. I think you broke my hand. Prestem atenção no som do famoso TH do inglês. Língua na ponta do dente. Think. 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 Então, I think you broke my hand. É interessante vocês praticarem pronunciando as palavras uma colada na outra, sem dar pausa na hora da pronúncia, tá? Não treinar assim, ó. I think you broke my... Não, tenta tudo junto, direto. I think you broke my hand. I think you broke my hand. I think you broke my hand. Percebam que a gente tem aqui um K mudo. Bro, não é broke. É simplesmente broke. 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 E aí nós temos aqui o think, mesma coisa. I think you broke my hand. I think you broke my hand. Shit, I think you broke my hand. Shit! I think you broke my head! Shit! I think you broke my head! Shit! I think you broke my head! What do you want to do with him? What do you want to do with him? Bom, eu falei aqui bem pausadamente, né? É claro que ela pronunciou isso de uma maneira bem mais rápida. What do you want to do with him? Bom, o que quer dizer essa pergunta, gente? Primeiramente, vamos entender aqui palavra por palavra. What significa o quê? Beleza. É aquele termo que a gente usa no começo de uma pergunta que você quer perguntar o quê. Simples. Do, aqui no começo, indica o quê? Ele é um auxiliar. E o que o auxiliar faz? Ele auxilia. Uau, sério? Basicamente é isso. Mas esse tipo de auxiliar, ele indica presente. Então eu sei, basicamente, que essa pergunta está sendo realizada no presente simples. Então não é o que você quis, não é o que você queria, não é o que você vai querer. Não, é simplesmente o que você quer. Ou seja, esse do me indica presente. Então, eu traduzo ele aqui? Não. Eu simplesmente entendo, na hora que eu chego nessa palavra, que a pergunta está no presente. Essa é a função de um auxiliar em qualquer pergunta. Se essa pergunta, ao invés de do, tivesse um did, mudaria o tempo verbal dela toda. Porque não seria o que você quer, seria o que você queria, o que você quis. What did you want? E se fosse what will you want, seria o que você vai querer.
Gente, então você percebe que para diferenciar o tempo verbal de uma pergunta do presente para o passado para o futuro, basta mudar o auxiliar. Então, lembrem-se de uma coisa. O auxiliar do é o que indica presente, ok? Então, o que você, vamos colocar aqui o you, você, want, querer. Então, é o verbo quer. O que você quer? Porém, chega um certo momento da frase que nós temos o to do, que aqui não é mais o auxiliar. Embora seja a mesma palavra, são contextos, sentidos diferentes. Nesse caso, to do significa o verbo fazer. Então, o que você quer fazer? Por que tem esse to aqui? Entendam uma coisa, sempre que tem dois verbos assim, ó, é importantíssimo você utilizar o to, principalmente se o próximo verbo for infinitivo. O que é infinitivo? Neutro. O verbo fazer não está conjugado, ele está simplesmente ali, fazer. Então, o que você quer fazer? Se fosse qualquer outro verbo, teria que estar com to também. Por quê? Se a frase estiver ali indicando que depois do want tem um infinitivo, o que você quer? Jogar, criar, assistir. Ó, são verbos que estão no infinitivo. Eu teria que, obviamente, usar o to antes desses verbos. Nesse caso, é o verbo fazer. O que você quer fazer? E aí, no final, ela diz with him. Com ele. Bom, aqui vai uma outra curiosidade sobre o him. Esse him é o que nós utilizamos como ele. Aí você me pergunta, mas ele não é o he? Essa palavrinha aqui, he, a gente aprende na escola que é o he, não é? Então, qual que é a diferença entre esse he e esse him? Qual que é a diferença entre eles? Basicamente, o him é o que nós chamamos de pronome oblíquo. Você provavelmente já deve ter ouvido esse termo na escola. O que é um oblíquo? É uma coisa que recebe ação. Então, olha só que interessante. Se eu quero falar com ele, eu não falo with he. Eu falo with him. Estou recebendo uma ação. Da mesma forma, she. Se eu quero falar com ela, eu vou usar o her. Vai ficar with her, com ela. Se eu fosse falar, por exemplo, por ele, para ele, for him. Se eu fosse falar para ela, por ela, for her. Mesma lógica, está recebendo ação. E o que é interessante é que nesses casos aqui que eu estou explicando para vocês, vocês vão ver que o I vai se tornar me. É a mesma coisa que você diferenciar o eu da palavra mim. Você não começa fazendo a frase com mim. Mim vai fazer isso, a menos que você seja índio. Mas não funciona. Então o mim é o que recebe ação. Tipo assim, pega isso pra mim, faz isso pra mim, dê isso pra mim. Mim tá recebendo ação, certo? Então, mim vai no final. É muito comum você ver alguns tipos de explicações sobre isso, em que as pessoas dizem assim, ó. He vai no começo, him vai no final. O him, lá no final, ele vai estar recebendo ação. Então, tá aqui a curiosidade. Se você não sabia disso, comenta aqui embaixo. Se você quiser perguntar o que você quer fazer com ele, what do you want to do with him? O que é interessante, gente, eu não fiz questão de abreviar nessa frase, tá? Mas a pronúncia dela não saiu assim, ó, want to do, tá? Eu fiz questão de deixar want to, mas a pronúncia dela foi com essa palavra aqui, ó, wanna. Tá, qual que é a diferença? Wanna e want to. A diferença é que se eu quisesse abreviar, principalmente na hora da pronúncia, para falar mais rapidamente ou diretamente, eu poderia usar o wanna no lugar de want to. Então, quando você vê o termo wanna, basicamente é uma contração informal, uma junção informal de want to. Então, toda vez que você vê o want to, você pode juntar para wanna, que é basicamente o jeito que ela pronuncia, tá? Ela fala, what do you wanna do with him? What do you wanna do with him? Então, fica aqui a dica pra vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido isso e vamos compreender a pronúncia dessa frase, né? Vamos lá, fazendo a mesma junção que eu fiz aqui. What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? Olha só como que eu escrevi na transcrição em português. What do you wanna do with him?
What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? É importante, gente, treinar isso aqui, ó. Pronúncia conectada. Por quê? Porque na prática você não vai ouvir ninguém falando assim, ó. What do you wanna do with him? Não, você não vai ouvir assim. Por isso é importantíssimo saber as pronúncias conectadas. Senão de nada vai adiantar conhecer o significado de what, conhecer o significado de wanna, conhecer o significado de with, se você não identificar na hora que é pronunciado rapidamente. Como que você faz para aperfeiçoar isso? Pratica, repita, ouça várias vezes. Não tem segredo para isso. É questão de prática, de costume. Então ela disse mais ou menos assim, ó. What do you wanna do with him? Olha só. What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? What do you want to do with him? What do you want to do with him? What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Hand him over to the police. Of course. Bom, quando ele começa dizendo hand him over, nós acabamos de ver que hand é mão. Que o cara disse ali, né? I think you broke my hand. Hand, mão. Beleza. Só que tem um grande detalhe aqui. Nós acabamos de ver também que him significa ele. Então, mão, ele... Não, não é isso. Aqui temos um phrasal verb. E o que são os phrasal verbs? Verbos formados por 2 ou até mesmo 3 palavras algumas vezes. Nós temos aqui um phrasal verb que é o hand over. Hand over. Se você ainda não me segue no Instagram, lá eu estou ensinando um phrasal verb por semana. Estou numa jornada até os 600 phrasal verbs. Se você não me segue, está perdendo um phrasal verb por semana. Tá, então phrasal verb é pegar 2 palavras e transformar em uma que não faz sentido algum com o literal. É basicamente isso. Então hand over, o que significa o hand over? Por que tem um him no meio? Primeiramente, entenda que hand over significa entregar. Entregar no sentido de passar a responsabilidade, passar a autoridade, entregar alguém para alguma autoridade. Então presta atenção, tem 3 sentidos. Passar algo para alguém, dar algo para alguém. Esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, passar a responsabilidade, passar a autoridade para alguém. E terceiro sentido, que é o sentido que nós estamos vendo aqui nesse contexto, nessa frase, nesta cena, é o quê? Entregar alguém para uma autoridade. Então espero que você tenha entendido aí o sentido do handover. Só que quando eu quero falar entregar ele, entregá-lo no português, eu coloco ele no meio do phrasal verb. O que é muito comum quando você quer expressar um alvo daquele phrasal verb. Entregue ele, levante ele, ajude ele. Esse tipo de phrasal verb que você está indicando ele para alguém, na maioria das vezes você vai colocar a pessoa no meio do phrasal verb. Eu já cheguei a citar vários exemplos de phrasal verbs que acontece esse tipo de situação. Analisa aqui no meu canal depois, tem um vídeo que eu falo aqui sobre 10 phrasal verbs comuns. Então entra aqui no meu canal depois que acabar essa aula, porque nesse vídeo que eu falei aqui tem várias dicas para se acostumar e compreender os phrasal verbs. Então, hand him over, entregá-lo. Então, entregá-lo, hand him over, entregá-lo, ou, interessantíssimo isso aqui, e como ele começou com o phrasal verb, poderia ser uma frase imperativa, que quer dizer o quê? Pode ser uma ordem também. Entregue-o to the police, para a polícia. E aí no final ele diz uma expressão que é o of course, que quer dizer basicamente... É claro, sem dúvidas, com certeza, esse é o of course. Então, gente, essa frase aqui, ó, basicamente ela significa entregue-o para a polícia, é claro. Entregá-lo para a polícia, pode ser também, tanto faz. Vamos então para a pronúncia. Hand him over to the police, of course. Falando de um modo mais rápido, hand him over to the police, of course. Percebam como que ele juntou him com over. Ficou um him over.
him over, him over. Hand him over to the police, of course. 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 Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Bom, quando ela começa dizendo well, seria um bem, bom. Vamos deixar como bem. Quando você vai começar uma frase, sabe? Well, bem, você tá ali analisando. Então, well, of course, é a mesma expressão que nós acabamos de ver. Bem, é claro, com certeza, sem dúvidas. We are heroes. Basicamente significa nós somos heróis. Então, hero, singular. Com ES, heroes, plural. Tá? Então, we are, verbo to be, nós somos heroes, heróis. E aí ela diz assim, ó. That's what heroes do. Esse that's é uma contração de that is what heroes do. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria isso é o que heróis fazem. Isso é o que heróis fazem. Podemos adaptar para é isso que os heróis fazem. Mais uma vez, nós vemos aqui nessa frase uma representação do termo do como verbo fazer. E aí, o Homelander, Capitão Pátria, responde absolutely, que significa absolutamente. Tá, mas e aí? Você pode adaptar o absolutamente para algum termo comum do português? Seria um sem dúvidas. Um com certeza poderia ser também a mesma tradução do of course. Poderia ser um é claro, certo? Então, eu vou deixar o com certeza para ficar diferente, tá? Então, absolutely, absolutamente, com certeza, sem dúvida. Como se ele estivesse dizendo para ela assim, tá certíssima. Passando uma ideia completamente absoluta. Então, essa frase toda basicamente quer dizer, bem, é claro, nós somos heróis. E é isso que os heróis fazem. Com certeza. Vamos para a pronúncia. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. But he'll probably just be released tomorrow. Bom, o que é interessante é que ela começa dizendo but, que significa mas. 3 pontinhos. E aí ela conclui dizendo aqui, ó, he'll probably. Primeiramente, esse he'll significa he will. É uma contração de he will, he'll. Então, ele, certo? Lembra aquilo que eu falei? O will, ele é um auxiliar, como do, you, did. Ou seja, não dá para traduzir ele aqui. Você tem que pular lá pro verbo para entender que sentido que essa frase quer passar. Mas basicamente, gente, quando ela fala aqui, ó, probably, provavelmente, just be. Então, nós entendemos que está no futuro. E o verbo to be no futuro será ou estará. Então, vamos traduzir aqui para será, futuro do verbo to be. Ele provavelmente será. Esse just, na maioria das vezes, significa só, apenas. E aqui no final diz released, que significa solto. E o tomorrow significa amanhã. Então, mas ele provavelmente será solto amanhã. É esse o sentido que essa frase está querendo passar. Mas ele provavelmente será solto amanhã. Quanto à pronúncia, but he'll probably just be released tomorrow. Percebam a pronúncia do released. Termina com T, não é com D. Embora esteja escrito com D aqui, a pronúncia dela released. Released. Porém, a próxima palavra ela também começa com T, que é o
tomorrow. Tomorrow. Então, vai juntar e se formar uma coisa só. Release tomorrow. Release tomorrow. Release tomorrow. Então vai ficar assim, ó. But he'll probably just be released tomorrow. 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 Just take me to the hospital. Yeah. Please. Please, just take me to the hospital. Bom, é obviamente que ele fala isso de uma maneira muito rápida, acaba comendo algumas palavras ao longo do caminho. Just take me to the hospital. E aí o Capitão Pátria fala, yeah, e o cara diz de novo, please. Bom, quando ele começa dizendo please, significa basicamente por favor, no nosso português aqui, né? Por favor. Just take me. Só me leve. Só me leve aonde? Pra onde? To the hospital. Então, para o hospital. Ao pé da letra, literalmente foi isso que ele disse. Por favor, só me leve pro hospital. E aí ele fala, yeah, que é como se fosse um sim. Só que esse sim é uma resposta ao que ela falou, certo? Ao que ela disse, ao que a Tempesta disse, o Capitão Pátria simplesmente concordou. Yeah, tipo assim, quando ela falou ali sobre o fato de ele provavelmente será solto amanhã. Então ele tá concordando, sim. Concluindo ali, mais uma vez, o please, por favor. Então, essa frase basicamente significa, por favor, só me leve para o hospital. Sim, por favor. Então, vamos para a pronúncia. Please, just take me to the hospital. Yeah, please. Que é interessante, aqui a pronúncia do hospital fica de uma forma mais leve. Hospital, hospital, hospital. Please, just take me to the hospital. Yeah, please. Please, just take me to the hospital. Please, just take me to the hospital. Please, just take me to the hospital. Yeah, please. Just take me to the hospital. Yeah. Please. Just take me to the hospital. Yeah. Please. Just take me to the hospital. Yeah. Please. That's a really good point. That's a really good point. Bom, então quando começa dizendo aqui, ó, that's é mais uma vez uma abreviação de that is. Esse é. Então, esse é, ao pé da letra, realmente um bom ponto. Ou simplesmente, esse é um ponto muito bom. Tá, mas se você traduz para isso aqui, fica claro entender o sentido? Essa é uma tradução literal. Mas qual que é o contexto? Qual que é o sentido que ele quer passar? O sentido é, esse é um bom argumento. É esse o sentido que ele quer passar. Esse é um bom argumento. Esse é um ponto interessante. Ó, você percebeu uma coisa interessante. É como se fosse muito bem visto. Muito bem colocado. Então ele percebeu que o que ela disse era um bom ponto a se analisar. E aí ele diz, that's a really good point. Ao pé da letra, esse é realmente um ponto bom. Ou esse é um ponto muito bom. Se referindo ao argumento. Esse é um bom argumento. Quanto à pronúncia, that's a really good point. That's a really good point. That's a really good point. It's a really good point. It's a really good point. It's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, and sometimes significa e às vezes, ou e algumas vezes, poderia ser. Quando ele diz it feels like, é como se fosse um parece que. Então, se você quiser dizer em inglês, às vezes parece que, você pode começar com essa frase. And sometimes it feels like, e às vezes parece que. É como se ele estivesse dizendo, e às vezes tenho a impressão que, tanto faz também, passaria quase o mesmo sentido. Então, e às vezes parece que. Poderia ser também, gente, algo como, e às vezes
é como se... Então, é uma frase que tá meio que incompleta, vocês percebem, né? E às vezes parece que... Às vezes é como se vai vir alguma coisa depois. E o que vem depois? Tem o like, mais uma vez, no sentido de como. E às vezes é como se ele repete o like de novo, tá? Não é um erro não, ele realmente diz o like 2 vezes. Ele termina, and sometimes it feels like the just... Aí ele começa outra frase. Então, esse like aqui, ele tem o sentido de como. Então, ó, preste atenção no sentido que a frase está passando. E às vezes é como se... Vamos repetir o como se? Como se the justice system, que significa ao pé da letra o sistema de justiça. Podemos adaptar para o sistema judiciário. Just, lembra que eu falei? Sentido do só, apenas. Nessa frase, ela tá dizendo na forma negativa, ó. Doesn't, forma negativa no presente simples. Doesn't. O sistema judiciário aqui é uma terceira pessoa do singular. Por isso que estamos usando o doesn't. Tá falando que o quê? Doesn't work. O que é interessante é que talvez você conheça o work como o verbo trabalhar. E não tá errado. Trabalhar é o verbo work. Só que talvez você não saiba, mas o verbo work, ele também serve no sentido de funcionar. Então, quando você quiser se referir a alguma coisa que não está funcionando, uma ideia que não vai funcionar, um aparelho que não funciona, você vai usar o verbo work, que dentro do inglês basicamente é a mesma palavra. Trabalhar, funcionar é a mesma coisa. Então, nessa frase, seria algo dessa forma. Como se o sistema judiciário não funcionasse. E aí temos um anymore. E o que seria esse anymore? Mais. Sabe quando você quer falar assim, ó, eu não trabalho mais, eu não estudo mais, eu não saio mais. Esse mais que você usa no final da frase, indicando que você não faz mais aquilo, ou que aquilo não faz parte mais da sua realidade, você usa o anymore. Então, essa frase inteira, basicamente, podemos traduzir para e às vezes é como se o sistema judiciário não funcionasse mais. Basicamente é isso. Vamos então para a pronúncia. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Agora vamos assistir essa cena completa, sem legenda alguma. Perceba aí se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte este vídeo, volte essa aula quantas vezes forem necessárias. Bora lá! Howdy-ho, buckaroo. Oh, shit! I think you broke my head! What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Yeah, Please. that's a really good point. And sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Me ajuda muito, você não tem noção de como o seu like me ajuda com esse trabalho. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, se você quiser receber dicas diariamente. Assistir análises como essa diariamente através do Instagram, é só me seguir. Teacher.Murilo, esse aqui que você tá vendo aqui embaixo. E se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos no Telegram, você vai fazer o seguinte, você vai lá no Instagram, vai me seguir e vai me mandar uma mensagem. Eu vou te enviar o link para você participar gratuitamente. Porém, eu só estou enviando o link para participar do meu grupo de estudos no Telegram quem for lá no Instagram
me seguir e me mandar uma mensagem. Tudo isso completamente gratuito. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.